quando o senhor tinha na sua frente aquela lista com 5 nomes de escola, e o senhor viu Campos Sales sendo o primeiro nome da lista, o senhor escolheu porque já tinha uma ideia de como seria, imaginava? Por que o senhor resolveu escolher? Que identificação aquele nome, aquela escola tinha com os seus ideais? Porque eu dei aulas durante 19 anos. Dei aulas em escolas estaduais, dei aulas em escolas municipais, dei aulas em escolas particulares. E eu me sentia muito bem com essa gente que vive na periferia. Por quê? Porque eu tenho muito em comum com essa gente. Quer dizer, eu nasci na roça, se o meu pai tivesse mudado para São Paulo, nós íamos ter que morar na favela, porque não tinha como morar em outro lugar. Então, a origem daquelas famílias de Heliópolis é semelhante à origem da minha família. Então, eu me sentia bem, eu me sentia em casa com essa gente. Então, essa gente que era considerada baderneiro, favelado, era minha gente. Gente como eu. Não tinha diferença nenhuma. Eu estaria muito mais em casa com eles do que com a escola de classe média, o aluno já introduzido na coisa, você está entendendo? Com capital cultural, já que é passado pelo pai, pela mãe, ali na convivência, o aluno que teve oportunidade de ir a teatros, etc. e tal. E a minha vida nunca foi assim. Então, lá eu estaria na minha casa, eu estaria entre os meus. Se bem que isso causa um certo estranhamento. Pessoas que estão junto comigo na luta para a construção desse projeto da comunidade, no início ficava desconfiado quando me via andando pela comunidade, quando me via indo na casa de aluno, quando me via passar correndo, falar: o que esse cara quer aqui com nós? E aí, aos pouquinhos, a gente foi conseguindo fazer as pessoas entender que, para qualificar a luta deles, a participação na escola, entender mais de uma educação lá na escola e que extrapola os muros da escola, era fundamental. E aí a gente já foi formando um grupo cada vez maior e foi atuando junto no sentido de não lutar só pela melhoria da qualidade de ensino, mas pela melhoria da qualidade de vida. Eu conhecia o Brás já fazia algum tempo, antes de ir na escola de Heliópolis. Eu já o conheci porque nós já havíamos trabalhado juntos numa escola. Acontece que o Brás trabalhava de modo diferente. Porque além de trabalhar em sala de aula com a disciplina de história, ele fazia um trabalho especial, principalmente nos fins de semana, com alunos. Ele juntava 600 alunos, assim, jovens, não só alunos, a verdade é essa, mas com pessoas assim do entorno da escola. E essas reuniões eles trabalhavam problemas difíceis da vida, da existência, problemas da cidadania, problemas dos hábitos dos jovens. Então, chamava atenção por isso. Ele não era bem visto, essa atitude não era muito bem vista por vários professores. Eu ouvia zum, comentários, assim, de que ele estava sempre ao lado do aluno, como que queriam dizer o seguinte, que ele é muito defensor, excessivamente defensor de aluno e, eventualmente, contra professor, digamos assim, contra a estrutura oficial da escola. Então, eu sabia desse trabalho, quer dizer, ele se envolvia com a vida, com a existência, ele não ficava só no currículo
oficial, ali nos quadrados do currículo de História. Ingressei na prefeitura com 21 anos de idade. Aí eu fiquei, acho que 5 anos em São Mateus e vim na primeira remoção para Heliópolis, que era o meu sonho trabalhar aqui. E quando eu me removi, eu vim para Campos Sales, né? Que era a minha segunda indicação. A primeira era o Gonzaguinha, que também ficava na Estrada das Lágrimas e atendia a comunidade de Heliópolis. E quando eu cheguei na escola, eu lembro que na primeira semana de aulas, eu já fui na secretaria da escola, pedi as matrículas dos alunos para eu verificar onde eram as casas deles, para que eu fosse às casas me apresentar para os pais. E aí, logo naqueles primeiros dias, houve uma reunião no pátio da escola. Aquele monte de professor lá em pé no pátio, porque como era muita gente, não tinha como acomodar numa sala de aula, e aí eu tô lá, junto com todo mundo, não conhecia ainda bem as pessoas, e de repente o Brás diz assim, eu só escutei nessa hora, estava muito distraída, e ele falou assim, e aqui nessa escola tem uma professora que acabou de chegar, e ela já foi na casa de todos os alunos dela se apresentar para os pais, e dizer como que ela faz para ensinar os alunos a escrever e a ler. Eu acho que eu sempre acreditei como cristão que o problema humano, o problema das injustiças sociais, das misérias humanas e misérias sociais, nunca seria resolvido através só do político e da economia, essa coisa toda. Mas eu me identificava sim, porque com o Brás eu me identificava porque eu não via o Brás como uma espécie de professor comprometido com uma ideologia meio curta, uma ideologia marxista, libertária, libertadora, segundo uma corrente digamos, socialista, da esquerda, por exemplo. Não, eu via o Brás como um humanista muito mais abrangente, muito mais, até com um cuidado muito especial sobre a dignidade humana. Eu não sabia que ele tinha sido padre, que ele tinha sido teologia, mas eu captei isso. Eu achei que o Brás tivesse uma visão especial do ser humano como um agente, vamos dizer, portador do elemento divino, que é o do Espírito, né, que faz toda uma diferença. Então, eu como cristão, eu mais ou menos tinha essa ideia de homem como uma criatura, e aí, evidentemente, de aluno, como uma criatura especial, porque, enfim, com todos aqueles princípios cristãos. Então, isso vai muito além, por exemplo, das crenças de esquerda, ou inclusive das crenças, como isso é comum, da ciência, da tecnologia, que nega, que é uma ciência burra, que no final das contas nega os valores, os princípios metafísicos, teológicos, e nega o homem, em última essência, na sua profundidade, né? Infelizmente, na época, eu não tinha bons autores para enquadrar a análise que eu fiz da Escola do Brás e da ação do Brás lá no Campos Sales, na escola em que ele atuava. Mas eu, se tivesse feito o trabalho depois, eu acho que eu teria, vamos dizer, tido um referencial antropológico, filosófico muito mais consistente com a personalidade e o tipo de ação do Brás, né? Muito mais rica, porque vê o homem, concebe o homem, não assim passível de ser explicado a partir de referenciais curtos, né, restritos à linha de um pensamento que coloca a solução última dos problemas humanos na ordem, no final das coisas, materialista, ou do jogo dos sociais, né? Das diferenças de classe, esse puxa e empurra, e repuxa do jogo social das classes, divisões de classes, a partir apenas de motivações, né, humanas. Em que momento se teve
você pensou em desistir? E me conte um pouquinho aquela história do roubo de 22 computadores. Eu estava na minha casa mais ou menos 4 horas da manhã e o vigia, o senhor João, ligou para mim desesperado que os computadores que estavam nas caixas tinham roubado tudo. É lógico que ele não falou que os caras fizeram quando chegaram, com certeza o amedrontaram, sei lá, amarraram eu, sei lá quem fizeram, ele não me contou isso. Roubaram os computadores. E esse roubo dos computadores foi em 2001. Nessa época do roubo dos computadores, a escola era murada? Era murada. Ou que um muro que você nem via a escola, porque ela fica numa área meio numa depressão, então você nem via, você passava, não dava para ver a escola na Uhum. rua Cavalheiro Frontino. Aí os caras roubaram 21 computadores, o que me revoltou, porque isso era como enfiar um punhal dentro de mim, porque a escola já era considerada a escola mais integrada com a comunidade. Que integração é essa? Então, eu saí falando para todo mundo, porque a gente tem que ir na delegacia, porque a gente é agente público, se sumiu tem que explicar porque sumiu. Lideranças comunitárias foram lá me ajudar a fazer o BO, etc. e tal, e terminamos o BO e atravessamos Heliópolis, porque a 95 fica numa extremidade e a escola fica lá na outra. Atravessamos, então, nos bares, as pessoas que nós conhecíamos, eu colocava Espera um os pouquinho só, filhos você fez esse trajeto a pé? a pé, Uau! andando. É uma Os, sim, a 95 está na outra extremidade mesmo, dá acho que não, uns 2, 3 verdade. quilômetros, ou mais. Então, a gente encontrava as pessoas na rua e eu falava, quem a gente conhecia, nos bares que a gente conhecia, os filhos de vocês foram roubados. Não fui eu. É, Se alguém for lá e derrubar a escola e destruir a escola, eu vou ganhar sem trabalhar. Então, desrespeitaram vocês, roubaram vocês. Não fui eu que fui roubado, não. E a gente foi falando isso para muita gente. Logicamente que isso chega no ouvido dos que mandam, né? E a gente confia e gosta dessas pessoas, que com certeza falou. Eu conheço algumas pessoas que falaram, e uns 6 dias depois, eu ainda fazendo esse trabalho de falar, se esses computadores não voltar para lá, um símbolo foi rompido. A escola mais... É mentira que Campos Salles é a escola mais integrada com a comunidade. Aí chegou um carro e uma moto na rua, dentro de Heliópolis, me fechou. E aí eu pensei, é hoje. Eu pensei que ia ter uma represália, né? Porque ninguém sai correndo atrás dos computadores. Por quê? Porque tem medo dos caras, tem medo de morrer, etc. E tal. E aí eu fiquei assustado. O rapaz tirou a cabeça para fora do carro e falou: Sr. Braz, nós vamos devolver todos os computadores. Só que a gente está com medo de devolver lá no Campo Salles e a polícia passar e a gente ter problema. A gente quer devolver na comunidade, em tal lugar. Aí eu falei, legal, então, tudo bem. Quanto vocês vão devolver? Às 4 horas. Então eu vou lá. Eles não devolveram às 4 horas. Caramba, não devolveram, né? E depois? Não devolveram. Eu fiquei louco. Tinha um encontro da UNAS, uma festa na Rua da Mina, e eu revoltado. E as lideranças comunitárias, não precisa ficar, é assim mesmo, etc. E tal. Aí eu falei, quer saber? Eu não falei isso ainda para ninguém. Eu vou lá onde os caras ficam.
Porque eu sabia que tinha pelo menos 2 pessoas que estavam envolvidas e sabia. E eu fui lá onde os caras ficaram. Aí eu falei, escuta, como que vocês falam que vão devolver às 4 horas e não devolveram? Vocês pensam que a gente é moleque, que a gente é palhaço? Eu fiquei esperando os computadores. Por que não foi devolvido? Não, nós vamos devolver sim e tal. Aí no outro dia marcaram e devolveram. Eu fui lá na hora que os caras carregou. Diante de toda essa situação da devolução dos computadores, eu cheguei à conclusão que a nossa grande proteção das escolas seria a sua integração com a comunidade. Tem que ser feito um trabalho dentro das escolas ao ponto de dizer para a comunidade: a escola é de vocês. Qualquer vandalismo, qualquer roubo à escola é roubo a vocês. Então, eu acho que nós, educadores e professores que estão dentro da escola, porque educadores estão fora da escola também, não está só dentro, a gente tem que fazer da escola o local mais comunitário que existe na comunidade. E quando devolver os computadores, então, a gente entendeu que essa ligação e a proteção da escola. E aí a gente tirou os muros que cercavam a escola. E a escola ficou lá sozinha. Você está entendendo? Sem grade, sem nada naquela época. Tinha um gradil, a Uhum. gente substituiu primeiro por um gradil. Depois a gente tirou o gradil, porque quando os caras pararam de reclamar e professor me denunciar na guarda municipal, me denunciar na DRE, como se eu tivesse pondo a vida. Isso é um ou outro professor. A grande maioria estava com a gente. Aí eu ficava tranquilo quando tinha essas críticas. E aí, quando pararam de falar, a gente tirou o gradil também. E aí a escola foi a moeda que a comunidade de Heliópolis teve para negociar ou pressionar o poder público para haver toda uma construção. Aliás, todas essas construções foi o Campos Sales sair fora, se externar. Então, hoje lá, nós temos 6 escolas, a gente tem uma ETEC, que é uma escola estadual, nós temos 6, nós temos uma EMEI, que já existia, e estava separado do Campos Sales pela rua. Aquela rua não existe mais. Existe uma biblioteca, a Torre da Cidadania, centro esportivo e o Campos Sales, que é a coisinha mais velha, mas é o coração dali, entendeu? É Entendi. o coração. Então, o céu Heliópolis Arlete Persoli, ele nasceu de uma forma diferente de todos os céus. Mas o importante disso tudo foi o que foi se passando entre a gente depois daquilo. O Brás trazia a comunidade para dentro da escola, a minha vida ela muda inteira a partir desse convívio dentro daquela escola e das coisas que ele fazia, mas acho que isso nem é mais o importante, o que ele possibilitava. Mas eu acho que o mais importante de tudo é que o que o Brás faz com a vida das pessoas e o que ele faz na minha vida a partir dessa vivência, né? Particularmente, eu costumo dizer que a minha vida tem um antes e um depois Brás. Depois de alguns anos da Campos Sales, trabalhando com os primeiros anos do ciclo, como alfabetizadora, eu fui assistente do Brás.